Olá, eu sou a Carol Guzzo, está começando mais um episódio Ask Talks, um conteúdo Ask Brasil para você. A Ask é parceira oficial Meta e desenvolve a plataforma AskSAC, que integra mais de 20 canais digitais com inteligência artificial para transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes. E no episódio de hoje, vamos falar sobre vendas automatizadas via WhatsApp com IA, do anúncio à conversão. E eu estou recebendo aqui dois caras feras. Para isso, Tom Macedo, do time comercial Ask. Bem-vindo, muito obrigada. E eu que agradeço pelo convite. E também Flávio Xavier. Ai, que nome chique, gente. Ele que é do time de desenvolvimento da Ask. Obrigada, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ai, que ótimo, gente. Eles vão contar para a gente um pouquinho sobre essa tecnologia que está revolucionando a jornada da comunicação. Quem vai ser a minha primeira vítima? Tom? Bora? Vamos lá. Tom, na sua opinião, por que tantas empresas ainda perdem pelo WhatsApp? Por falta de agilidade, será, no atendimento? Esse é um dos motivos. O principal motivo é que a gente tem hoje a IA para ajudar, né, nesse atendimento. E aí, se a gente for pensar numa IA como um agente fazendo atendimento, é 24 horas por dia, né? Então, o cliente sempre vai ser atendido, né? E aí as empresas têm ainda um pouco de aversão de colocar uma IA. Será que essa IA vai funcionar? Será que o meu cliente vai gostar de falar com a IA? Só que a gente tem evoluções de IA hoje que muitas vezes você não vai conseguir discernir se é um humano ou se é uma IA fazendo o atendimento. Tamanha curadoria dessa IA, né? Que, ensinando ela como fazer falando da forma como a empresa fala, tá entendendo? O tom de voz. Então, tem uma série de características aí que permitem a gente trabalhar tranquilamente com a IA. E o motivo principal seria esse mesmo, tá? Falta de usar a IA. Por quê? Porque a IA responde 24/7. O cliente nunca fica sem resposta. E a venda, ela precisa disso, porque você não pode perder o time do cliente. Tem que ser resposta imediata, Tem que ser resposta. Né? Ele está te procurando ali, porque naquele momento ele está interessado, né? Então, ali ela já começa a fazer um trabalho ali, filtra, faz uma qualificação. Talvez falta até conhecimento do cliente sobre a IA, né? E aí esse é o papel de vocês, né? Também. Mas se a gente for analisar o contexto geral do comércio, né? A IA, ela veio para ficar, já está muito bem instalada e agora é a gente se adaptar a trabalhar juntos com ela. É o presente e é o futuro. É isso mesmo. Tom, e como que a IA pode transformar o WhatsApp de um canal reativo, né, apenas dando aquelas respostas, em um canal ativo de captação e qualificação de leads? Então, a gente tem hoje, inclusive, como exemplo na ASC, a nossa Sofia, que é a nossa SDR, que faz a qualificação. Então, a gente tem nossas campanhas de marketing, a gente tem os nossos anúncios. Esse cliente que entra em contato conosco, o primeiro atendimento é com a IA. E ela vai conversar com esse lead, vai perguntar fazer algumas perguntas interessantes para ele, que faz parte de um filtro, né, que a gente precisa dentro dessa qualificação. Então, ela consegue construir todo esse relacionamento com o cliente. A hora que ela vê que está tudo ok, que é um cliente qualificado, ela passa isso para nós. E existe também uma forma da gente trabalhar ela de forma ativa, tá? Então, a gente gera comandos que ela vai fazer o contato com o cliente, ela vai trabalhar ativamente fazendo contato, qualificando aquele cliente, atendendo às suas demandas e etc. Então, tem os dois pontos aí. A gente trabalha com ela no receptivo, mas também tem como fazer o que a gente chama de outbound, né? Via IA. Ótimo. E Flávio, agora você, de que forma um agente de IA ele consegue conduzir o lead desde o primeiro clique da campanha até o fechamento da venda, mantendo esse atendimento humano, personalizado? A IA ali, de acordo com o prompt, com as tecnologias que você usa, ela consegue entender melhor o perfil do cliente. Então, você consegue ter uma campanha, além de uma campanha mais direcionada, né, para aquele tipo de cliente específico,
você consegue também, quando esse cliente faz o clique na campanha, né? Vamos pegar um clique de WhatsApp, por exemplo, né? Você tem uma campanha no Facebook, ele clica, é direcionado para o WhatsApp, já vem direto para a gente. Então, para a gente, no caso, pro anunciante ali, né? Então, a IA, quando esse cliente chega, ela já consegue fazer uma análise, por exemplo, dos contatos anteriores daquele cliente, se ele já teve. Então, ela já consegue entender, é um cliente que ele é mais direto, é um cliente que ele gosta de explorar um pouco mais as alternativas dele. Se ele é um cliente, às vezes, até que é um pouco mais, vamos dizer assim, leigo. Então, a IA consegue ir se adaptando ali, desde que seja uma IA estruturada para isso, né? Então, ela consegue ir se adaptando a esse cliente e dando respostas, né, informações sempre ali assertivas para o cliente. Ela Então, sabe identificar o cliente. ela identifica, ela consegue ver ali de acordo com o histórico, né? Você tem que ter um histórico disso para usar de base, né? Mas ela consegue identificar, ter ali os traços do cliente. Ela pode estar ali com, de repente, as dúvidas mais frequentes já definidas. Então, ela já tem uma antecipação do que o cliente pode perguntar. E até antes do cliente perguntar, ela já esclarece alguma coisa. Uau. Então, assim, o cliente já fica ali, vamos dizer, usar um termo bem simples, assim, encantado. Porque a IA já entrega todas as informações, está tudo pronto ali Assim, para os ela clientes. tá lendo a minha mente aí. Exatamente, é basicamente isso. Tudo bem pensado, né? Bem pensado, bem planejado. Tom, como a automação com IA ajuda equipes comerciais a priorizar leads realmente qualificados e evitar perda de tempo com contatos frios, né? Sem sentimento? Então, a IA, ela serve justamente para isso, né? Então, a gente usa ela para fazer essa qualificação. Se a gente for entender que dentro da parte de marketing sempre vai cair, sim, uma quantidade de leads que não tem ali o perfil, ou ele tem um perfil que ele tem um interesse, né, Flávio? Mas ele não tem um perfil econômico, né? Porque tem um investimento, né? Tem um investimento na plataforma, tem investimento em IA, né? Tem um investimento de tempo, né? Então, tem tudo isso aí agregado. E aí, a gente pensa um montante de leads que chegam, né? E ela vai já descartando aquele que não tem perfil. Só cuidado com esse termo, né? Deixa eu corrigir aqui, descartando, né? Mas seria assim, vai selecionando. ela vai selecionando aquele que não tem perfil, ela com todo o acolhimento, com todo o respeito, ela vai falar com ele, vai esquentar ele em outros momentos, tá entendendo? Mas ela consegue filtrar exatamente o que a empresa quer. E aí a gente tem uma economia de tempo de qualificação imensurável, sabe? É algo surpreendente. E a assertividade dela também para fazer essa qualificação, né? Porque se a gente for pensar em IA, né? Eu estou há um tempo bom nessa área, mas ela sabe muito mais do que eu. Então, você pode falar, eu faço uma qualificação boa, né, Flávio? Mas se a gente for falar de IA, ela tem o pensamento do Tom, ela tem um pensamento, né? Ela tem um entendimento universal. Então, ela tem muito mais conteúdo do que eu para fazer um bom atendimento. Gente, que incrível, né? E uma parte legal também, que até entra um pouco na primeira resposta do Tom e que eu falei agorinha, é que às vezes é aquele cliente que, de repente, ele tem um interesse, ele tem o perfil, o poder aquisitivo até, porque igual o Tom falou, é um investimento, mas às vezes naquele momento ele quer só fazer uma consulta ali. Exato. Então, ao invés de ocupar um agente meu ali, uma pessoa para dedicar um tempo só para tirar algumas dúvidas, um tempo que ele poderia estar efetivando uma venda, a IA faz isso para mim. Então, e faz com maestria, né? Com maestria, exatamente. Muito prático, né? A gente tem que ter dinheiro, né? A gente tem que ter essas estratégias, né? Você falou em SDR, só para complementar aqui, as principais empresas hoje que trabalham com SDR têm a IA ali na ponta, ajudando nessa qualificação, porque a redução de custos operacionais, ela também é muito grande, tá? Entendi. E Flávio, assim, na prática, como que as integrações com o CRM e ERP potencializam o trabalho da equipe de vendas e evitam aquele retrabalho que ninguém aguenta? É bem casado com o que a gente tinha falado. É a questão de você ter uma forma de definir o perfil daquele cliente. Então, você tem o histórico daquele cliente, você sabe o tipo de produto que ele procura, os produtos que ele já tem. Então, por exemplo, no caso da ASK, a ASK tem uma quantidade de produtos que são oferecidos. Então, a IA ela já consegue identificar quais são esses produtos que o cliente tem. Se ele já demonstrou interesse em algum produto antes, então ela consegue reconhecer isso, né? Lembrar, vamos dizer assim, né? Entre aspas, ela consegue lembrar desse interesse do cliente
e pode ali já oferecer para ele esse produto, já faz algo muito mais direcionado. Então, por exemplo, se eu tivesse um atendimento ali com o humano ele ia ter que fazer uma leitura do histórico, ou às vezes, se ele não tiver o histórico à mão ali, ele ia ter que interagir tudo de novo com o cliente. E às vezes o cliente ele não está ali a fim de ficar, entre aspas, naquele bate-papo longo. Ele quer chegar, quer comprar o produto, quer fechar rápido e pronto. É igual você falou, tempo é dinheiro, né? Então, a IA ajuda muito nisso e o retrabalho que ela evita é esse. Então, tipo assim, eu não preciso chegar ali no meu vendedor e o vendedor fazer todo aquele trabalho exploratório com o cliente. A IA já traz essa informação pro vendedor ali, para ele já ser bem assertivo ali. Objetivo e assertivo, exatamente. Muito bom. E quais são os principais erros que as empresas cometem ao tentar automatizar o WhatsApp? Ai, gente, eu já vi tanto isso. E como evitá-los, né? Como evitar esses erros? Ah, tem uns que põem umas coisas lá que a gente você fala, não vou conversar mais com ele, não. Exatamente, exatamente. Eu acho que um erro que acontece muito é que, às vezes, né, vamos dizer, até na empolgação, né, de ter a IA, de poder oferecer esse serviço, o pessoal acaba esquecendo muito da experiência que o cliente tem. A experiência do cliente ali é um ponto que a gente já tratou em outras conversas aqui no Ask Talk, e provavelmente a gente vai tratar hoje de novo, porque é um ponto importante. Então, eu acho que o erro que o pessoal comete, às vezes, é esquecer que a IA, ela tá ali para te ajudar, para facilitar, a proporcionar uma experiência legal para o cliente. Então, às vezes o pessoal exagera muito na IA. Então, o cliente, às vezes, ele tá com uma coisa simples, mas a IA, ela tá, assim, tão exagerada, ela tá tão num alto, assim, que ela começa a enrolar algumas coisas. E aí, às vezes, se não for uma IA muito bem definida, ela começa a dar umas viajadas. A gente já viu isso até no próprio GPT, que a gente usa ali no dia a dia, por exemplo. Você vê que, às vezes, ele dá uma inventada, vamos dizer assim. Então, é importante ter esses limites, estabelecer esses limites para a IA e lembrar que a experiência do cliente ali também é algo importante. Então, a IA é uma ferramenta que ajuda muito, mas é sempre importante você ter ali o limite dela e saber que determinadas coisas são IA, determinadas coisas vão ser o atendimento humano, até para essa interação entre humanos ali, que sempre ajuda bastante nisso. Ótimo. Deixa eu só complementar isso aqui, que o Flávio falou, é muito importante, mas uma das falhas que eu posso agregar aí nessa resposta sua, Flávio, é a gente depositar toda a confiança na IA, certo? E a gente precisa ressaltar que trabalhar com IA é ótimo, vai trazer resultados, mas precisa de um pouquinho de conhecimento. Por exemplo, a IA só trabalha via prompt. Então, o prompt tem que ser muito bem desenvolvido, tem que ser... É o comando, né, que a gente dá para essa IA. Então, ela tem que ter um entendimento muito claro daquilo que você quer que ela faça e etc. E muitas vezes as empresas jogam a IA para fazer, por exemplo, né, o atendimento e não fazem a curadoria dessa IA. E aí ela vai respondendo, não tem ninguém para fiscalizar se o que ela está respondendo está de acordo com o que a empresa quer que ela responda, tá entendendo? As alucinações que podem acontecer, certo? Então, eu quis pontuar isso porque é uma cautela e isso a gente informa para os nossos clientes. E o cliente, se não fizer bem feito, ele perde, quer dizer, o empresário, né, o dono do negócio, perde o cliente, né? Se não for bem feito, né? Porque o cliente desiste e vai procurar outra empresa, né, para atender da forma como ele espera, né? Isso é um cuidado, né? Sem dúvida. E tão importante quanto um prompt bem estruturado, na verdade, eu arriscaria dizer que chega a ser talvez até mais importante, é que além de você ter um prompt inicial muito bem feito, é você ter uma manutenção muito bem feita nesse prompt. Porque você vai sempre melhorando essa IA, essa interação, você consegue perceber algumas falhas que tem ali. Não só falhas, mas até pontos de melhoria mesmo, você vai cada vez melhorando mais essa inteligência artificial. Então, não é só desenvolver a IA e colocar ela para rodar. É um trabalho constante que exige ali o conhecimento, uma equipe bacana para ir levando o negócio adiante. Ótimo. E Tom, que resultados práticos as empresas costumam perceber após implementar um agente de IA de vendas no WhatsApp? Você falou, né? O próprio tempo, tá? O tempo de atendimento, a qualidade desse atendimento, o tempo de resposta, né? A gente pensa o seguinte, mas o cliente não quer falar com IA. Na verdade, o cliente hoje, na rotina agitada dele, ele quer ser atendido rápido e resolver o problema dele rápido. Tá entendendo? E aí a IA trabalha isso perfeitamente. Ela vai atender, volta a repetir, né?
24 horas por dia, qualquer hora que você entrar em contato. E tem gente que entra de madrugada mesmo. A gente Sério? tem exemplos na própria ASK de Ah, clientes que entraram em contato. Às vezes é o tempo que ele tem, né, Flávio? É. Ele está ali olhando o site da ASK e de repente ele manda uma mensagem ali e aí vai esperar outro dia, horário comercial. Não, ali já tem a IA atendendo e muitas vezes ela pode finalizar esse atendimento com a venda. Tá olha. entendendo? Então, a gente percebe essa redução de tempo e, consequentemente, o custo operacional que eu falei, né? Que eu libero tempo para o meu SDR e para o meu consultor, no caso, focar naquilo que vai trazer mais resultados ou focar em coisas mais importantes ali e deixa a IA fazendo o papel dela. Flávio, como criar fluxos conversacionais e prompts, que a gente já falou bastante, né? Que soem humanos e mantenha a essência, né, da marca durante todo o processo de venda. Olha, isso aí é igual a gente falou, né? É um trabalho constante. Contínuo, Então, né? contínuo. A IA, ela vai facilitar muito sua vida, mas ela vai te gerar esse trabalho. Você tem que manter a IA. Então, isso aí é ter uma equipe que consegue criar toda esse material para IA em cima da cultura da empresa, dos conhecimentos, do conhecimento tanto da empresa, né, quanto do público-alvo da empresa, do produto, exatamente. Então, você tem que ter todo esse conhecimento à mão e você tem que ter a forma de disponibilizar isso para a IA, para que ela consiga, aí sim, direcionar o cliente, atender o cliente da melhor forma possível. Então, basicamente, o segredo do sucesso, assim, vamos dizer, é ter uma equipe afiada ali com a IA. Não é deixá-la lá Não tem sozinha, como. abandonada. Não adianta. É igual você pegar você traz vamos dizer, uma pessoa nova para sua empresa, faz uma introdução inicial ali, ó, sua função é essa, a empresa funciona assim, assim, e deixa essa pessoa ali indefinidamente. Não adianta, essa pessoa não vai conseguir seguir. Ela tem que ter ali, ela tem que ir se aprimorando, ela tem que ir aprendendo, ela tem que ir tendo novas experiências, né? Então, a forma da IA adquirir experiência é essa. É você chegar ali e alimentando a inteligência dela. O limite da inteligência dela é o que você está inserindo ali. Então, você tem que ter uma equipe que está totalmente alinhada com o objetivo da empresa, o produto, o cliente ali, e traduzir isso na forma que a IA consiga trabalhar. Tem que educar. Tem que Tem que educar a educar. IA. Tem que educar. A nossa Exatamente. Sofia, por exemplo, né, Flávia? A gente está fazendo um trabalho porque ela é uma representante da ASK. Então, a gente quer que ela converse com o nosso cliente como se fosse a ASK mesmo, né? O próprio colaborador da ASK. Então, a forma de conversar, o acolhimento, tudo que a gente preza no atendimento, né, aqui dentro da nossa empresa, a gente passa esses valores, missões também, né, para ela. Então, ela é um aliado fortíssimo desde que a gente tenha, de fato, um relacionamento amigável com ela, né, Flávio? Exatamente. E não de concorrência. Olha só. Então, em quais momentos, né, a IA deve dar espaço para o vendedor humano e assumir a conversa? Então, esse é outro detalhe que a gente precisa ter a consciência. Há pessoas que, de fato, vão ter dificuldade de conversar ali com a IA. Ou não tem paciência, está vendo que a IA está fazendo algumas perguntas que ele não quer responder ali na hora, tal, e ele precisa ter o direito... Aliás, ele tem o direito de falar com o humano. Então, a gente coloca, é o que o Flávio falou, do limite, né? Até onde a IA vai com esse cliente para depois repassar para o humano. Né? Então, isso é uma definição da própria empresa, mas ela precisa ter esse entendimento de que vai ter gente que vai lidar tranquilamente com a IA ali, né, no atendimento, mas tem perfil de público que realmente vai preferir conversar e saber que está conversando com o humano. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho do negócio dessa empresa para que a gente, como ASK, a gente ajude ela a trabalhar da melhor forma nesse sentido, que é que a gente chama de transbordo para o humano. Né? Que que ponto, né, da conversa ela vai pedir licença para o cliente e falar, eu estou te transferindo para um atendimento de um consultor ou de um agente, alguma coisa nesse sentido. E isso é um ponto que são dois fatores que a gente considera aí que o Tom falou que são importantes. Primeiro, a dificuldade, porque tem pessoas que têm realmente uma dificuldade de lidar com a inteligência artificial, vamos dizer, até com tecnologias de forma geral, né? A gente, às vezes, tem algum cliente que o foco dele não é tecnologia. Então, de repente, ele entra ali em contato com a IA e ele fica perdido. E também a resistência. Tem gente que não gosta de interagir com a IA. Um exemplo que a gente pode usar, até trazendo vamos dizer assim, do passado, de toda essa questão de atendimento ao cliente,
Os atendimentos quando eram por telefone, a gente ainda não tinha os canais virtuais, que aí você ficava lá preso naquela URA infinita e queria só falar com o atendente verdade. e chegava uma hora que você desistia. É. E aí os atendimentos começaram a migrar para os canais digitais, com os bots, né? E aí nos bots começou a ter esse tipo de atividade também. O cara queria, sei lá, de repente ele queria entrar em contato, pegar uma segunda via de boleto, mas tinha tanta coisa para ele navegar ali que uma coisa simplesinha ele não resolvia. E agora a gente está entrando na IA, que é a evolução natural de tudo isso, no final das contas. Então, é extremamente importante tomar o cuidado para não repetir os erros Do do passado. Exatamente. Então, tudo E isso Bem aí tem que lembrado ficar, mesmo, tem que ficar bem, Claro, bem claro né? ali, desse cuidado. E, Flávio, conta um pouco mais onde a nossa plataforma, né, AskSAC, ela entra para auxiliar as empresas a incluir um agente de IA em suas operações. A plataforma, ela hoje, vamos dizer assim, que ela é totalmente integrada com a IA. Então, dentro da minha plataforma ali, se eu quiser, vamos dizer, gerenciar a minha equipe, eu tenho como ter uma IA que faz uma análise do atendimento, ela gera um resumo desse atendimento, e assim que esse contato ele é direcionado para o meu agente, eu tenho esse resumo em mãos. Então, esse é um ponto que a IA facilita bastante, né? A integração ali já chega para o meu agente tudo prontinho, todos os dados desse atendimento. Se eu for levar em consideração na parte de gestão dos meus atendentes, né? A IA ela pode fazer uma análise desses atendimentos, do atendimento como um todo, tanto a parte da IA quanto a parte do humano, e mostrar para um supervisor, para a pessoa que está gerenciando ali esses atendimentos, como que foi esse atendimento, como que foi as respostas do cliente, se o atendimento, se o cliente pareceu irritado, se ele de repente deixou um feedback positivo ali, ela já pode identificar isso também. Então, toda essa integração com a IA pode ser usada tanto para melhorar o processo de venda, como também para melhorar até a própria gerenciamento ali, né, do pessoal do atendimento. Então, ela facilita tanto a venda quanto a gestão ali. E é bem completo mesmo. Aliado. É baseado no prompt, tá? Você tem ali os campos para aplicar, você vai fazer o seu promptzinho, alguns mais complexos, outros mais simples, né, de acordo com o seu objetivo ali, mas a plataforma ali está bem Nós integrada estamos aqui mesmo. para ajudar. Nós temos hoje dentro da ASC uma equipe de especialistas em IA, né, que faz toda a diferença. Já são pessoas que já trabalham com IA já há algum tempo, né, tem toda a expertise. Então, o nosso cliente, ele fica muito seguro em relação a isso. Nós temos times especialistas para cada ponto do negócio desse cliente. São os pontos de contato que a gente tem com esse cliente. Então, a gente traz essa confiança, né, Flávio? E de saber que eu estou lidando com um profissional que tenha não só a competência, mas tenha o conhecimento, né? Incrível. Isso é importante. Ô, Tom, continuando aqui, então, você consegue trazer um case, assim, do uso de um agente de IA para que a nossa audiência aqui possa entender na prática esses benefícios? Posso? Ai, eu quero saber. Você também, né? Posso. Eu vou falar da própria ASC, tá? Ah, Da própria ASC. Tem vários Maravilha! exemplos, né, Tem Flávio? muita coisa dentro. Nossa. Nós temos vários cases, né, Flávio, que a gente leva, tem internamente. Mas eu vou falar da própria ASC porque a gente trabalha com tecnologia, respira tecnologia, mas a parte de IA, ela é relativamente mais nova, né? Então, a gente ainda está conhecendo, vendo os limites dela, ou a falta de limite. é isso que eu ia falar. Ela tem limite? Né? Mas nós fizemos um trabalho de construir um agente de IA para fazer essa qualificação dos leads, porque era uma dor nossa e é uma dor geral do mercado, né? Achar o lead qualificado, trabalhar com esse lead, né? Tratar bem o lead não qualificado, mas ser mais objetivo nessa etapa toda. E a gente está tendo muito resultado positivo em relação a isso, certo? Eu tenho uma pessoa hoje junto comigo que faz a curadoria dessa IA. Então, a gente analisa todos os atendimentos, vê se está respondendo direitinho e tal. E o ganho, ele é assim, eu vou te falar que na primeira semana que a gente conseguiu soltar essa IA, né, a gente vai evoluindo ela, mas na primeira semana a gente já teve um resultado muito grande em relação a trazer para o consultor aquele lead já pronto para ir para uma reunião de apresentação e aí a gente conseguiu o fechamento. Uau, quer complementar algum? É isso, igual ele falou agora também da Sofia, né? Que é a nossa agente. Sofia é
Sofia é linda, né? nossa amigona lá Ela da... te ajuda, salva vidas. Ela é. Então, ela é um excelente case que a gente tem dentro da Ask, porque a Sofia, ela não atende somente os clientes externos, ela atende também o interno. Então, até as coisas que a gente precisa ali dentro da empresa, ela tá ali também para isso. Então, a Sofia, ela é quase a mãe de todos ali, sabe? Precisa de alguma coisa, corre Vocês na Sofia. educaram ela direitinho, né? Ela é. A gente educou, teve o trabalho de educar ela ali, agora ela cuida de todo mundo. Agora ela... Olha só que interessante, né? E Flávio, o WhatsApp com IA é apenas... A gente até comentou, né? É apenas uma tendência passageira, vai embora logo, ou já se tornou uma ferramenta essencial para vender mais e melhor? Não, definitivamente é uma coisa agora que você não tem opção, basicamente. Não volta. Se você não usar a IA, você vai ficar para trás. É importante, igual a gente falou aqui algumas vezes, você ter os limites da IA, você entender isso, mas é uma ferramenta que hoje em dia ela facilita muito. Seja na assertividade, no tempo, na qualidade. Então, eu acredito mesmo que não seja algo, uma moda, assim. É uma coisa que vai ficar e vai continuar melhorando, né? Que a gente vê que a IA tem uma evolução muito rápida. Então, a tendência é ela continuar por aqui, evoluindo cada vez mais. Assim como tantas tecnologias, né? Sim, hoje nós temos IA que faz diagnósticos, né? Sim. Clínicos, ela dá laudo clínico também. Olha. Então, o médico que sabe usar, ele trata muito bem com Usa a IA seu nesse favor. sentido. Exatamente. Às vezes ele está com alguma dúvida ali, ele joga na IA, olha, veja esse exame aqui e tal. Então, a evolução disso, e a gente fica sabendo aquilo que foi mais... que deu mais ênfase, né? Mas Sim. a quantidade de ações que já estão sendo feitas em diversos ramos, né, do comércio e da medicina e de tudo, De várias áreas. várias áreas. impressionante. Então, assim, tem coisas que você vai falar, não é possível. E Aí tem uma IA por trás ali fazendo todo o trabalho. Gente, eu vou querer uma. Importante você não usar a IA como um médico, tá? Ah, A IA não substitui Não o médico, substitui. tá? Não nem- substitui. Ela ajuda o médico a Isso. cuidar de Nem você. a IA como psicóloga, Principalmente, né, por favor. gente? Não. Juízo. De forma alguma. Olha, meninos, muito obrigada. Foi um papo incrível. Nós Parabéns agradecemos. pelo trabalho, né? Obrigado. Eu ficaria aqui ó, por muitas horas conversando sobre esse assunto. Como a gente falou, né? É o presente e é o futuro, né? Com certeza. Sim. Muito obrigada, Mesmo. tá? Nós A que gente- agradecemos, viu? A gente se vê numa próxima. Até a Deus próxima. quiser. Até a E próxima. você aí, gente, muito obrigada também pela sua companhia. Que bom, né? A gente poder compartilhar, aprender um pouquinho mais, entender melhor como que o WhatsApp e a inteligência artificial, elas estão transformando a comunicação digital. E se você ainda não é cliente Ask, aproveite para conhecer a plataforma Ask Saque no asksaque.com.br. Acompanhe também a Ask nas redes sociais para você não perder nadinha, tá? Nem os próximos episódios aqui do Ask Talks. Ficar por dentro também, gente, das novidades, porque todo dia tem novidade por lá. Vai lá, acompanha, siga. Eu sou a Carol Guzzo e esse foi o Ask Talks. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!